Senhor, obrigado, Deus, por mais essa noite. Obrigado por essa segunda aula que o teu servo Felipe Rente dará para nós. Que a tua graça, que a tua bondade e misericórdia esteja sobre ele e sobre todos os teus filhos e filhas aqui presentes. Obrigado, Deus, porque mais uma vez nos reunimos para aprender a tua palavra, para estudarmos a tua palavra e para aplicarmos ela na nossa vida e sabermos, Senhor, que a tua palavra é o alimento para o nosso coração. Assim, Senhor, abençoa o teu servo e dá a tua graça a ele, e que a tua bondade e misericórdia esteja sobre ele, assim como sobre todos os meus amados irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Rick, agora Amém. você dá aí o start para o nosso irmão. Eu vou deixar aqui, irmãos, no mudo, tá bom? E aí, quando o Felipe, caso precise de mim, eu vou estar à disposição. Então, Rick, Beleza, vai dando pastor. orientação aí e que Deus abençoe, Fê, uma Amém. excelente aula, tá bom? Amém. Até já. Irmãos, eu vou dar uma pequena revisão aqui só para a gente relembrar algumas coisas. Vou compartilhar a aula passada com os irmãos, só para a gente passar rapidinho o que foi dito, só para a gente refrescar a memória, tá bom? Então vamos lá. Estão vendo aí, né? Sim, Beleza. Vão me dando um feedback aí só para eu saber se está ok. Então, né, a aula passada foi destruindo as obras do diabo. Então, para que a gente consiga destruir as obras do diabo na nossa vida, a gente tem que conhecer as suas táticas, né? O seu método de agir, como ele atua no mundo, como ele tenta atacar e derrubar o cristão. Então a gente foi falando, né? A gente citou Gênesis 3:1, né? Que fala da serpente, né, que eu dei um significado a respeito de cobra e serpente, né? O nome, os nomes populares e tudo mais, como está no dicionário. Lembrando que eu estou usando as serpentes e o seu comportamento para, de modo figurado, poder interpretar de como o diabo ele atua, né? E a serpente ela tem um comportamento muito interessante que nos ajuda a entender um pouco como o diabo age para derrubar o cristão, para atingir os cristãos. Lembrando que não é que a cobra é maligna, a serpente foi criada por Deus também, portanto é uma criatura de Deus. Eu só estou usando o comportamento desses animais como forma de ensino, né? Assim como a gente pode usar comportamento de outros animais, olhando para a natureza que Deus criou, tirando lições para o nosso dia a dia. Então, falei dos órgãos sensoriais, né? Que o olho, a língua, a fosseta loreal, que é esse órgão, esse orifício que fica entre o olho e a narina, né? Que capta tanto variações de luz quanto calor. Isso eu disse a respeito de como o diabo ele capta quem está quente ou não, por exemplo, né? Uma ideia. Né? Então, se o cristão está quente, o diabo está prestando atenção para tentar atacar esse cristão. Se o cristão não está quente, cheio do Espírito Santo, o diabo ele não tem interesse nesse indivíduo. Né? Aqui é como as serpentes enxergam. Então, elas enxergam assim um animal de corpo quente, né? No caso, o ratinho. E o diabo ele sabe quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. Aqui o engodo caudal, né, que eu falei que é uma forma que as serpentes elas utilizam para enganar a presa. O diabo também, assim como enganou Adão e Eva, utilizou de um engodo, de um engano para levar aquele casal ao pecado e assim, desde quando o mundo foi criado, desde da queda de Adão, Satanás utiliza a técnica, a tática, na verdade, de engodo, né, de engano para tentar enganar os mais desavisados. A espreita, né? O diabo ele está à espreita, ele anda ao nosso derredor buscando tragar aqueles que não estão atentos à vontade de Deus em obediência. Né? O diabo também vai se utilizar de camuflagens, né? Para poder atacar cada um de nós, vai nos enganar, imitando algo que parece ser bom. Mimetismo, ele vai se mimetizar a outras, né? Ele vai imitar outra criatura, vai imitar
situações para nos enganar também. Eu falei da coral verdadeira e falsa. Falei da constrição, que é uma tática das serpentes de grande porte que não tem veneno para subjugar a sua presa, ela se enrola na presa e esmaga, né? Asfixia a sua presa através da força bruta. Satanás ele vai envolvendo cada um de nós e quanto mais a gente tenta respirar, quanto mais envolvido a gente está no pecado, mais asfixiado espiritualmente a gente fica, né? Utilizando esse exemplo da constrição, o bote, quanto mais perto você tiver, se a gente ultrapassar uma linha, um limite, a serpente pega. Então, cada serpente tem um limite aí de bote, né? Portanto, se a gente ultrapassar aquele limite, nós podemos ser pegos pelo bote da serpente. Então, nós não podemos brincar, ficar ali no muro, né? Naquele limite que a gente pode ser atacado pelo diabo, né? Aqui eu quero frisar nesse ponto que é o veneno, né? Algumas serpentes vão se utilizar do veneno para matar suas presas, né? A gente sabe que biologicamente o veneno nada mais é do que uma tática dela paralisar a presa e também digerir essa presa extracorporeamente, né? Ou seja, o veneno de uma serpente ela vai acabar digerindo esse animal porque ela não mastiga. Então isso é um auxílio para a serpente. Mas figurativamente o diabo ele vai tentar nos matar com um veneno perigoso que é o pecado. Aqueles que são atacados pelo diabo e esse injeta o pecado nas nossas vidas, ele é um veneno perigoso. As consequências é a corrosão. Eu falei aqui, né, do neurônio que o veneno, determinados venenos acaba bloqueando essa bloqueando aqui o neurônio, né? Então as informações não passam de um para o outro, né? Então quando nós pecamos, nós não temos mais essa conexão com Deus, algo impede essa conexão. E não brinque com o diabo, né? Só que esse é um slide importante para a gente poder aqui prestar bem atenção, para a gente não brincar com o diabo. Então, aí foi a pergunta, né? Como se livrar da morte? Como se livrar do pecado? Como se livrar do veneno? Eu quero frisar nessa aula a tática do veneno, ou seja, o pecado. Vamos ter o veneno como o pecado. E qual o antídoto para esse mal, né? Hoje a aula nós vamos falar desse antídoto contra esse veneno que é o pecado. Amém, irmãos? Lembraram aí? Pastor, o senhor tem que falar alguma coisa? Foi um resumo rapidinho. Eu achei que foi muito bem explicado, parabéns. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu deduzo que os irmãos naturalmente não têm, né? Mas se tiverem também, pode entrar em contato com o Felipe, e como eu disse no início, possivelmente nosso irmão vai recapitular essa primeira aula, porque ela foi muito boa, principalmente os debates. Os Sim. debates, né? Sempre lembrando, como ele bem expôs, que é uma figura de linguagem, essa comparação. A serpente, como cada animal que Deus criou, são seres da criação de Deus. E nós não, né, recapitulando, não devemos ficar matando aí as cobras, elas Não, têm um pelo contrário. efeito importantíssimo na natureza. Mas já que a Bíblia trata dessa característica, que o diabo ele atua e é astuto como a serpente, então Deus tem lições para nós, assim como também a Bíblia vai mostrar que nós somos ovelhas. E É essa é uma verdade. relação. Assim como a Bíblia vai tratar que o diabo ele é apresentado como um ladrão, como um lobo. Então, assim, essas figuras de linguagem só acrescentam para que a gente possa entender um pouco como que é a nossa atuação com Deus, com a vida, com os seres espirituais e principalmente com o nosso inimigo. Então, alguém tem alguma dúvida, quiser falar, pode perguntar direto para o Felipe. Muito boa explicação, Felipe. Muito bom, muito Obrigado, irmão. claro, muito bom. Parabéns. Deus abençoe, viu? Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o antídoto.
Antídoto para quê? Para que a gente venha a ser curado desse mal. Lembrando que nós, seres humanos, somos pecadores, né? Desde o ventre da nossa mãe, desde que Adão pecou, toda a humanidade ela carrega esse veneno que é o pecado, tá? Então, mas para isso foi dado um antídoto. E uma coisa importante que quero frisar para os irmãos, que nós falamos do diabo, do nosso inimigo, né, do nosso adversário, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: a responsabilidade de pecar ou não é nossa, né? O diabo, ele não pega a nossa mão, não pega o nosso olho, vira a nossa cabeça, fala. Embora tem pessoas que gostam de dar, né, a boca e a língua, o corpo inteiro para o diabo agir, mas a responsabilidade de pecar ou não é nossa. E muitas vezes nós somos mais diabo do que o diabo, somos diabos de nós mesmos. Então, o diabo ele lança a ideia, ele está lá, eu mostrei todas as táticas, todos os comportamentos usando as serpentes como figura de linguagem, e só ultrapassa aquele limite, só brinca com o diabo aquele que quer brincar, aquele que quer ultrapassar o limite, aquele que não tem medo do pecado e acha que está tudo certo. Então é importante frisar esse ponto, porque nós somos pecadores e o pecado está sempre ao nosso derredor. O diabo está sempre lançando uma ideia errada. O diabo está sempre lançando uma tentação. Cai na tentação aquele que quer, aquele que está brincando de evangelho, aquele que não está atento aos ardis do inimigo e não está firme na rocha que é Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado. Então não é, mas eu fiz aquilo porque foi culpa do diabo. Não, a culpa é nossa mesmo. O diabo ele lança a ideia, ele é bom de marketing. Agora aceita a ideia quem quer aceitar essa ideia. Mas para o pecado, para esse mal que entrou na humanidade a partir de Adão e Eva, Deus nos deu um antídoto poderoso, um antídoto que é que aqueles que aceitam a Jesus é injetado nesse indivíduo um antídoto poderoso. E nós vamos falar dele agora. O antídoto é o sangue de Jesus Cristo. E assim como eu utilizei como figura de linguagem as serpentes, e frisando e fixando a ideia do veneno como pecado, para veneno de serpente a gente tem antídoto. E o antídoto, ele vem através do sangue. Amém, irmãos? Vão me dando um feedback aí. Amém, Felipe. Muito boa a explicação, viu? E é isso Vamos lá. mesmo. Isso confirma um sonho que eu tive logo depois que eu me converti, né? Para expulsar os demônios, para repreender todo o mal, é o sangue de Jesus mesmo. Maravilha. Então vamos lá, vamos usar o sangue. Como a gente trata de um veneno, de um envenenamento de serpente com o sangue? Eu quero aqui então usar essa figura. Quando uma pessoa ela é acometida de um acidente ofídico, nós aplicamos soro nessa pessoa para curá-la. Existe uma diferença que, já utilizando a biologia, o conhecimento de imunologia, vocês devem ter ouvido muita coisa nos jornais esses meses todos aí por causa de coronavírus, vacina e tudo mais, né? Mas aqui é diferente, nós vamos falar do soro, que existe uma diferença de soro para vacina. Algum irmão sabia disso? Que existe diferença esses dois métodos, né? Vacina e soro são diferentes. Sei que é diferente, não sei a diferença. Então vamos lá. Por que para serpente é utilizada soro e não vacina? É muito simples. A vacina a gente utiliza porque ela é profilática, ou seja, a vacina ela ensina o nosso organismo a produzir células de defesa. Por isso vamos supor que nós estamos aí, né, produzindo vacina, né, vários estudos para produzir a vacina para o coronavírus. O que é a vacina? A vacina nada mais é do que
quando já descoberta de forma segura, você injeta o antígeno, né? Ou seja, o organismo que faz mal ao corpo, seja um vírus, seja um fungo, seja uma bactéria, seja algo tóxico. Você injeta aquilo de forma atenuada, ou seja, enfraquecida, ou partes daquele organismo na nossa corrente sanguínea, e o nosso corpo aprende. Então, a vacina, ela me fugiu a palavra agora. Ela é para prevenir. É, Ela é um método preventivo. Então, eu injeto aquele organismo enfraquecido no meu corpo aprende, cria anticorpos para quando aí sim eu entrar em contato com aquele organismo no ambiente, aí sim eu já tenho defesa. O soro já é diferente. O soro nada mais é do que eu injeto já o anticorpo determinado, específico para aquele determinado problema. É isso que acontece com um caso de envenenamento por serpente. Nós não temos tempo para fazer com que o nosso corpo obtenha células de defesa, porque o veneno ele age rápido, ele age localmente ou sistemicamente. Então nós não temos tempo, nós precisamos atacar rápido. E aí é uma lição para nós. Quando nós pecamos, nós não temos tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo ou morto. E se eu continuar no pecado e amanhã eu vier a ter uma tragédia e morrer, será que eu estou salvo ou não? Se eu estiver no pecado, consequentemente, eu não sei, você vai estar salvo ou não, né? É uma coisa a se preocupar. Então, aquelas pessoas que pensam, não, amanhã eu me arrependo, daqui a pouco, um pecadinho aqui, um pecadinho ali não faz mal a ninguém, mas e amanhã? Eu não sei, o amanhã não pertence a nós, eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, se eu ficar brincando com o diabo, com o pecado, eu não sei se dará tempo de, de cura. Assim estão os ímpios, assim estão as pessoas no mundo, vivendo as suas vidas, vivendo no pecado, não brincando, achando que muitos acreditando que Deus não existe, mas Cristo quer dar a cada uma dessas pessoas e deu a nós um dia o antídoto, deu esse soro maravilhoso, né? Esse soro que foi através do sangue de Cristo. E aqui nesse desenho mostra como é produzido o soro para o caso de envenenamento, né? Então, se utiliza ali um animal de grande porte, geralmente um cavalo, é injetada pequenas porções do veneno na corrente sanguínea desse animal. Como ele é um animal de grande porte, ele não vai sentir nada, porque o veneno ele é injetado em pequenas quantidades, né? Injetando essas pequenas quantidades na corrente sanguínea desse animal, o organismo dele vai começar a criar os anticorpos, né? Então, esses anticorpos produzidos pelo cavalo, vai chegar um tempo que vai fazer a sangria, esse animal o pesquisador vai sangrar esse animal, vai retirar parte do sangue desse animal, e ali, então, através do sangue do cavalo, ele vai separar as células sanguíneas do plasma, né? A gente está vendo dois tubinhos de ensaio, o vermelho está as células sanguíneas, que são as hemácias, e em amarelinho o plasma. No plasma, que é a parte líquida do sangue, que vai estar os anticorpos. Aí é purificado esses anticorpos e aí sim produzido o soro para cada tipo de veneno de determinada serpente. Então a gente tem antídoto para jararaca, tem antídoto para cascavel, para coral, enfim. Então tirado de um animal de grande porte, os anticorpos dele para injetar. E o processo é rápido. É injetado o anticorpo. Então, esse anticorpo vai atacar diretamente o veneno, protegendo assim aquela pessoa que foi acidentada. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Muito interessante, Fê, muito legal. Então, Muito boa explicação, bem claro. show. Então, só lembrando, vacina é preventivo. Nosso corpo aprende. É injetado o antígeno no nosso corpo para o nosso corpo aprender. O soro já é o anticorpo específico para aquele determinado tipo de ataque. Tudo bem?
Então, o sangue Isso. de Jesus é como se fosse um soro, foi injetado, porque nós não conseguimos produzir defesa contra o pecado. O pecado ele tem que ser vencido por alguém inocente. A gente tem a figura do cavalo, um animal. Um animal, geralmente, nós temos como uma figura inocente, sem pecado, sem maldade. Jesus foi o nosso Cordeiro Santo que levou sobre si esse veneno, o pecado de toda a humanidade. Jesus, então, trazendo sobre si todo o pecado da humanidade, ele, através do seu sangue, trouxe para nós esse soro maravilhoso que é, através do seu sangue, a cura na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém, Então, Felipe. esse é Amém. o nosso Muito antídoto. bom. Vamos ler aqui em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a humanidade pecou, desde Adão. Para muitos, não tinha solução. Se não tinha um justo sequer, ninguém poderia morrer, ninguém poderia receber o pecado da humanidade toda, nenhum ser humano. Mas vem Jesus, o Cordeiro de Deus, puro, veio Jesus, o Cordeiro de Deus que era inocente, sem pecado, recebe sobre si todo esse veneno do ser humano, todo esse pecado, todo esse mal. E Jesus, através do seu sangue agora, a partir do momento que eu creio, porque para que a gente tenha esse antídoto, eu tenho que ter fé. Eu entendo que esse soro é bom, eu entendo que esse soro é puro, que esse soro vai curar a minha alma, eu entendo que esse soro vai curar a minha vida espiritual, o meu espírito que estava morto pelo veneno do pecado, através do sangue poderoso de Jesus será revivido. Amém? E João 3,16 diz, né, que Deus, né, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que quiser. Por que a gente aceita um soro? Né? Porque a gente sabe que ali é a cura. A gente entende que ali é a cura. Poxa, eu me feri, uma serpente me picou. Onde eu vou? Eu vou no Butantã, por exemplo, que é a referência aqui em São Paulo de acidentados com acidente ofídico, acidente por serpente. Por que eu vou no Butantã? Porque eu sei que ali tem a cura para o meu tem a cura para aquele problema de envenenamento. Figurativamente, eu sei que para a cura da minha alma, eu vou à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é proferida onde? Na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um hospital de Deus que me diz que ali tem a cura para o ferimento da minha alma. E a minha alma é curada através do sangue de Jesus, proferido pela palavra de Deus através dos seus santos. E em Romanos 3, 24, 25, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém? Aleluia. É o sangue de Jesus que nos livra do pecado. Amém. Pastor, quer Glória a falar alguma Deus. coisa? Oi, Fê. Não, está sendo muito bem explicado. Irmãos, eu sei que é uma aula, né, do nosso querido irmão Felipe, mas assim, se você, por exemplo, tiver alguma dúvida, por exemplo, e de repente, puxa, eu estou com dúvida, você pode desabilitar a sua câmera, sinalizar, e aí o Felipe explica. Já que você me deu a palavra, Fê, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Vocês viram que interessante, irmãos, essa questão da vacina e do soro, né? Enquanto uma trabalha para gerar em nós uma defesa paulatina ou preventiva, a outra tem um outro efeito, que já é esse efeito de fato imediato. Então, olha que interessante. É claro que aqui a gente está fazendo analogias, né? Mas eu queria aproveitar esse ensejo entre a vacina e o soro também para mostrar, por exemplo, uma relação muito interessante sobre a questão da religião. A religião remete a uma ideia da vacina.
por exemplo. É mais ou menos isso. Só que contra o veneno do pecado, a vacina não vai ter jeito de nos blindar. Porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Pode ver que o primeiro a pecar na história da Bíblia foi o próprio inimigo. Depois, ele seduz o homem no jardim e aqui estamos. E pode ver que o pecado faz parte da nossa natureza. Nascemos como pecador. E o que muda essa natureza em nós, na realidade, não é a nossa religiosidade. Por isso que os profetas vão falar que a nossa religião, para Deus, é como um trapo de imundície. A autojustiça humana não pode nos dar a salvação. E é por isso que o próprio Deus virou homem para poder, por meio da vida perfeita dele, introjetar todo o nosso pecado nele e toda a justiça dele vir sobre nós. Por isso que essa explicação do Felipe é fantástica. E aí a gente entendendo um pouco mais a figura do pecado no exemplo da astúcia do inimigo, e agora tendo o antídoto na semelhança do sangue de Cristo, e aí a gente indo para as Escrituras e fazendo aquela leitura bíblica de que a alma que pecar, essa morrerá, e somente com o sangue puro haveria o perdão dos pecados. Então, nota como o ser humano, na sua, na sua melhor expressão, ele ainda é impotente. Ele é impotente de alcançar a sua salvação. Ele é impotente na sua força, na sua religiosidade. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com dúvida porque vemos pessoas maravilhosas fazendo obras lindas e a impressão que dá é que todas as pessoas maravilhosas elas já estão salvas em si. Há uma grande diferença. Uma pessoa que vive uma vida maravilhosa, por exemplo, ela vai marcar a vida dos seres humanos, mas isso não necessariamente a levará a receber o perdão. Por quê? Porque aí entra esse último ponto que o Felipe disse. O que nos faz ter o perdão, na realidade, não são a nossa autojustiça, mas é a fé naquele soro, é a fé naquele que morreu na cruz. E quando a gente acredita de todo o coração e diz: sim, Senhor, eu sou um pecador e o Senhor morreu por mim. E eu reconheço que eu posso ser o melhor ser humano no planeta, mas eu nunca alcançarei a salvação pela minha força, porque pecador sou, pecador nasci, pecador morrerei. É uma frase muito antiga dos, principalmente dos líderes que viviam nos monastérios, que eu gosto muito de citá-la, que eles diziam assim: minha culpa, minha máxima culpa. Essa é a nossa vida. Por mais que a gente tente, na força do nosso braço, acertar, a gente nunca acerta. O que faz a gente acertar é Jesus na nossa vida. Ele é o nosso redentor, ele é o nosso salvador, ele é o nosso perdoador. E é por isso que na cruz, quando ele morre e derrama o sangue dele na cruz por toda a humanidade, ele está fazendo aquilo que a gente chama de transferência. Todos os nossos pecados, no momento que cremos em Cristo e na obra de Cristo, é lançado sobre Cristo. E toda a justiça de Jesus, pura e perfeita, quando a gente crê em Cristo, agora é transferida para nós. Por isso que dizemos, nos tornamos salvos, nos tornamos perdoados, fomos justificados pela obra dele. Último ponto que o Felipe falou, olha que interessante. Se alguém for picado por qualquer serpente, escorpião, corre para o Butantã. E muitas vezes nós sentimos na nossa vida que estamos distante de Deus e muitos não correm para a cruz. Por isso que bem-aventurado é aquele que no momento, seja, não importa da vida dessa pessoa, irmãos. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. A pior alma, no sentido assim, aquele marginal, aquele traficante, aquele bandido, eu sei que pode até viver na escória da sociedade. Quem sabe uma pessoa que cometeu tantas atrocidades, um político que roubou agora na pandemia, que está causando atrocidades contra a humanidade, desviando recursos públicos e vendo pessoas morrerem. Se essa pessoa cair em si, mesmo ela já vivendo o inferno dentro dela, e se arrepender de todo o coração,
o antídoto de Deus, que é o sangue de Cristo, é poderoso para salvar a pessoa mais brilhante desse planeta ou o pecador mais horrendo. Por quê? Porque todos nós, irmãos, somos falhos, em níveis diferentes, mas Ele é perfeito, no nível absoluto. Então, quando a gente corre para a cruz, para Cristo e crê nele, na semelhança do antídoto do Butantan. Né? Então, assim, É, que é só esse acréscimo para poder facilitar um pouco a excelente. compreensão dos irmãos, tá bom? O interessante da vacina é que a vacina ela é injetada em nós mesmos, né? Então, nós mesmos não conseguimos nos curar do pecado. Seria impossível, é necessário um, um, um um antídoto imediato. Esse antídoto imediato só através de Jesus. Então, vamos lá. Né? Então, só através de Jesus Cristo. Opa! Romanos 5, do 6 ao 9, diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, como o pastor acabou mesmo de dizer, nós somos justificados. Diante de Deus, agora nós somos feitos justos. Deus olha para nós, Cristo nos fez justiça diante de Deus. Através de Cristo, nós somos. Deus olha para nós agora, vê pessoas justas quando nós aceitamos e cremos que Cristo é o nosso Salvador. Através do sangue de Jesus, Deus nos justificou. O escrito de dívida que estava sobre nós, Cristo pagou. Não tem mais. Amém? Então, esse antídoto, ele é de uma vez por todas. E aqui, utilizando também o sangue, como eu utilizei as serpentes e os seus comportamentos, o sangue também tem algumas particularidades interessantes que a gente pode aprender um pouquinho. Existem outras partículas além das células vermelhas no sangue, né? Tem os glóbulos vermelhos, o plasma, que é a parte líquida, os glóbulos brancos, capilar, que aqui é onde leva, né? A veia mais fininha, isso vai de veias, arteríolas, artérias, e toda uma rede de vasos sanguíneos que levam o sangue e as plaquetas. Enfim, o sangue, todo o sangue vermelho que a gente vê tem tantas particularidades que nos faz vivos, né? Seres vivos, que é interessante a gente aprender alguns aspectos. Eu acho que muitos vão lembrar aí que os glóbulos brancos na escola, no prezinho, a professora chamava dos soldadinhos, né? Que eram os soldados que mantinham a gente fortinho. Falando algumas particularidades aqui do sangue, vamos citar as hemácias. As hemácias é as células vermelhas. O sangue é vermelho por conta dessas células aqui. E um papel primordial das hemácias é o transporte de gases, de oxigênio e de gás carbônico. Então a gente respira, esse oxigênio que entra através da respiração no pulmão, ele é trocado com gás carbônico produzido pelas células, é expulso, e as células vermelhas carregam esse oxigênio para todas as nossas células. Todas as nossas células precisam do oxigênio para sobreviver. E o oxigênio, ele é extremamente importante. Sem oxigênio, cada ser vivo que depende, né, a gente sabe que existem organismos que não dependem do oxigênio, como algumas bactérias, por exemplo, mas tirando essas bactérias que não dependem, e algumas leveduras que são fungos, nós temos todo ser vivo que depende de oxigênio, depende para a manutenção da vida. E no nosso caso, as células vermelhas é a responsável pelo oxigênio, né? Então, principalmente, vamos supor, o cérebro mesmo. Extremamente importante que mantenha a oxigenação do cérebro, senão o corpo entra em colapso. Quem leva o oxigênio para as células do cérebro são essas células vermelhas do sangue.
qual que é o nosso grande, qual que é o oxigênio do cristão, se não a oração? O cristão tem que andar em constante oração, senão o espírito morre. Porque nós temos que estar em contato com o nosso Criador. Nosso oxigênio é falar com Deus, é ter contato com Deus, é falar com o Criador, com aquele que deu o antídoto para nós. Então, quando eu aceito esse soro divino de Deus que está no sangue de Jesus, esse oxigênio nos traz vida. E essa vida vem em orar, vem em se comunicar com Deus. Isso é importante para cada cristão. Amém, irmãos? Vocês sabiam dessa particularidade do sangue, do oxigênio? Amém. Muito boa essa aula. Amém, verdade, Felipe. Muito bom. Então, o que mantém nossa vida espiritual ativa é esse oxigênio, que é através da oração. A oração é as nossas células vermelhas, é as nossas células que nos dá vida, e vida em abundância que vem de Jesus. O sangue vermelho de Jesus, que nos trouxe vida espiritual, agora através desse oxigênio vai mantendo a nossa vida espiritual, vai tendo a manutenção da nossa vida em contato com Deus, em oração. Um cristão que não ora, que não busca, que não conversa com Deus, é um cristão que vai morrendo vagarosamente, vai morrendo, vai se afastando de Deus. Então, para que a gente mantenha esse oxigênio sempre em abundância, nós temos que todos os dias orar, agradecendo a Deus, falando com Deus, expondo as dúvidas a Deus, expondo as nossas mazelas a Deus, mas principalmente o oxigênio puro é quando nós estamos com um coração grato, agradecer a Deus todos os dias, porque nós estávamos morrendo, nós estávamos mortos para Deus, nós estávamos mortos, né, para tudo. Nosso espírito estava morto. E Deus, através do seu sangue, traz esse oxigênio. E através desse oxigênio, que é o contato direto com Deus, o véu foi rasgado. Nós estamos em contato direto com Deus. Portanto, esse oxigênio, que é através das células vermelhas, que está dentro de nós agora, mantém o contato com Deus. Amém? Filipenses 4:19. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Repetindo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que a gente fale, que a gente ore, que a gente tenha comunhão com Ele. E é através da comunhão com Deus em oração que Ele suprirá as nossas necessidades, injetando cada vez mais oxigênio da graça em nossas vidas. Amém? Vamos falar um pouquinho, então, a gente falou das células vermelhas, as células, outras células que existem no sangue, é os leucócitos. Parecem uma bolinha branca, as células brancas do nosso sistema imunológico. Através do leucócito, derivam-se outras células de defesa. Tá? Então, essa é a célula primordial de defesa, e dessa célula se derivam outras células. Essa é uma imagem, tá? Uma imagem de computador, de um microscópio de varredura, eletrônico de varredura, colorido artificialmente. Tá, irmão? Essa célula é uma célula verdadeira sanguínea, tá? Não é um desenho, é uma imagem de microscópio mesmo. É bonitinha, né? Então, o leucócito ele vai dar origem às células de defesa. Romanos 8:1. Algum irmão pode ler Romanos 8:1? Irmãos? Só um minutinho, Felipe. Beleza. Romanos. Bora. Glória. Amém. Então, aqueles que aceitaram Jesus, receberam sobre si esse soro que é o sangue de Jesus, nenhuma condenação
para aqueles que estão em desejo, porque agora nós temos defesa contra as ciladas do diabo. Nós temos em nós, através do sangue de Jesus, não é algo que nós produzimos, vem de Deus, vem a defesa para a nossa vida espiritual. A luz, né, na figura do leucócito, aqui, que é uma célula de defesa. Dentro, em relação às células de defesa, que a gente vai ver algumas. Né? Por exemplo, a gente está vendo um neutrófilo, né, lançando pseudópodes, né, uma projeção dessa célula para atacar algumas bactérias aí para destruir. Né? Então, o neutrófilo vai neutralizar um ataque de bactéria, por exemplo. Né? Algo para neutralizar, se a gente for parar para pensar, o que neutraliza os ataques do diabo, se não, além do sangue de Jesus, agora com essas células de defesa em nós, através do sangue de Jesus, senão a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus neutraliza, mas eu quero usar a palavra de Deus uma outra célula aqui. O neutrófilo a gente poderia trazer como exemplo a nossa fé. Nossa fé neutraliza qualquer ataque do diabo, porque eu tenho fé em Cristo. Se eu tenho uma fé genuína, minha fé vai gerar obras genuínas. Né? Então, para neutralizar os ataques do diabo que eventualmente tentam penetrar nas nossas vidas. Aqui no imagem do neutrófilo, aqui, ó, macrófago, que é uma célula de defesa grandona, uma célula de defesa grande, né, que ela pega e envolve qualquer partícula que eventualmente entre em contato com o nosso organismo. Vamos supor, quando a gente se machuca, rala o braço, né, quem nunca, né, caiu e ralou o braço. Muitas vezes gera aquela feridinha às vezes inflama, ocorre um processo inflamatório, aí gera aquele puzinho. Aquele pus nada mais é do que um ataque que foi do nosso próprio corpo através desses macrófagos. Imediatamente, quando o nosso corpo, quando o nosso cérebro percebe que houve uma abertura da nossa pele, que ali pode ocorrer um ataque de qualquer organismo externo, ele já envia para lá esses macrófagos. Esses macrófagos é a linha de frente, é o que vai atacar em primeiro lugar. E quando a gente percebe as artimanhas do diabo, quando a gente percebe um ataque do inimigo, quem nos faz lembrar da vontade de Deus é através da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um macrófago. Logo, quando a gente vê uma ideia, uma situação, logo vem na nossa memória imediatamente aqueles que estão ligados e consagrados em Deus, o Espírito Santo vai fazer lembrar as Escrituras para que a gente possa combater o diabo imediatamente. Né? A gente não pode, como na aula anterior, a gente não pode ficar brincando com o diabo. A partir do momento que houve uma ferida, que houve um ataque, imediatamente o Senhor, através do Espírito Santo, nos faz lembrar das Escrituras, da palavra de Deus, para que a gente possa atacar firmemente ali aquele ataque do diabo através da palavra. Muitas vezes vai doer, muitas vezes, né, às vezes é uma vontade nossa humana, a gente, puxa, eu queria fazer aquilo, mas aquilo vai contra a vontade de Deus, e obedecendo à vontade de Deus muitas vezes é dolorosa, vai doer como uma inflamação causada pelos macrófagos, mas essa dor, essa inflamação, esse ataque imediato, essa dor vai durar pouco, mas vai ser efetiva para proteger o nosso corpo de qualquer veneno do mal, qualquer pecado. Uma célula cancerosa sendo atacada, né, por um linfócito também. Então, qualquer ataque do diabo será defendido pelo sangue de Jesus. E nós temos em nós agora o sangue de Jesus, nós temos defesa. Quais são as nossas defesas, se não a oração, se não a palavra de Deus, se não a santificação, se não, né, os frutos do Espírito nos faz combater imediatamente os ataques do diabo, a fé em Cristo Jesus, né, a certeza da nossa salvação. Eu vou falar um pouco da armadura lá no final, que Paulo nos fala, né, em Efésios. Mas é isso, aqueles que têm o fruto do Espírito, a pessoa que pratica a bondade, é benigno, tem fé, o amor de Deus, tudo isso são coisas que vão neutralizando, que veio através do sangue de Jesus, e nós aprendendo de Jesus através da palavra, a gente consegue neutralizar os ataques cancerosos, os ataques venenosos do diabo na nossa vida.
Aqui a gente tem um linfócito T, que já é uma célula específica, né, pegando uma célula femoral aqui, que são específicas para aquele determinado tipo de ataque. Uma coisa interessante também dos linfócitos T, que nós chamamos de células de memória, é que quando o nosso corpo aprende, ele nunca mais esquece. Às vezes é necessário uma segunda dose, né, no caso da vacina, a gente toma uma segunda dose para reforçar nosso sistema imunológico. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente recebe o antídoto de Deus através do sangue de Jesus, a cada dia nós vamos aprendendo pela palavra de Deus. E agora nós conseguimos perceber cada ataque do inimigo em nossa vida. E a cada ataque nós temos uma resposta específica. A cada ataque do diabo nós temos um antídoto, nós temos uma solução que veio através do sangue de Jesus. É isso que acontece com os linfócitos T, D, B e outras letras, mas são chamadas de células de memória. Como é que a célula de memória ela vai ser efetiva? Quando ela entrou em contato. Não estou falando aqui que nós temos que entrar em contato com o pecado, mas através das escrituras nós aprendemos qual tipo de pecado e qual tipo de defesa nós vamos ter para cada tipo de situação. O inimigo ele vem com uma bandeja com manjares variados, mas Cristo veio com nós através da palavra de Deus com um manjar poderoso que veio das Escrituras, que foi escrito vários livros em um espaço de tempo e que nós vemos através do exemplo de vários homens nas Escrituras como eles se defenderam do ataque do inimigo, e através desses homens e também do exemplo de homens de Deus na terra que nós convivemos, nós também aprenderemos e faremos memória para atacar esse determinado tipo de veneno que o inimigo lança. A gente tem outro tipo de célula, linfócito, mais um linfócito atacando uma célula cancerosa. Então, para cada tipo de ataque vai ter uma defesa. E aqui uma coisa interessante dessas células, dessas outras partículas que nós temos no sangue, são as plaquetas, né? E uma coisa aqui eu quero frisar essa questão das plaquetas. As plaquetas, elas servem para quê? Vamos supor que nós nos ferimos, nós tivemos um corte na nossa pele. Imediatamente o organismo vai mandar a defesa através das células de defesa e também as plaquetas. As plaquetas vão estar se juntando umas às outras. Parece ali que estão dando uns bracinhos um para as outras. Para quê? Para neutralizar, para que o ferimento feche. E olha que coisa interessante. Deus nos fez comunidade, Deus nos fez seres humanos sociáveis. A igreja é o ajuntamento. Então, muitas vezes, quando um irmão está ferido, um irmão está machucado, qual que é o nosso papel? Nosso papel tem que ser como essas plaquetas. Uns com os outros, neutralizar para que aquele irmão não morra, para que aquele irmão não seja contaminado, para que aquele irmão não seja ferido, para que ele não enfraqueça. As plaquetas, nós temos a ideia dessa ideia de juntamento, de comunhão. Para que a gente vença o pecado, nós também precisamos um dos outros em Cristo Jesus. Nós vamos, em Cristo, nos juntar como igreja para fechar todo o ferimento que eventualmente venha acontecer em algum membro dessa família. Esse é o exemplo das plaquetas. Aquela casquinha que forma no machucado é justamente feito pelas plaquetas e outros tipos de substâncias do sangue, mas as plaquetas é que vai gerar, junto com outras que são as fibrinas, elas vão fechar aquele ferimento para que aquela pessoa seja curada. Então a comunhão vai gerar em nós saúde também, uma comunhão verdadeira, uma comunhão em Cristo vai gerar em nós saúde. 1 João 1,7. Pode ler, Fabiano, você ia ler antes? Pode ler esse agora. 1 João 1,7. Oi. Só um minutinho, já vai. 1 João 1,7. Diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém.
Então, nós temos comunhão através de quê? Através do sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado em mim, foi derramado no Fabiano, no pastor Raimundo, em cada irmão que está assistindo, em cada irmão que for assistir essa aula. A comunhão de Cristo, através do seu sangue, é que nos faz se ajuntar, para que a gente neutralize os ataques do diabo. E aqui, para finalizar, eu quero falar da armadura de Deus, né? Fê, eu Oi, queria pastor, pode falar. só dar uma palavrinha. Eu esqueci que você hoje está num link que você não enxerga. Sim, Então, até o Henrique acabou de me avisar. Irmãos, deixa eu só explicar uma coisa aqui, super simples, mas que vai ser muito útil para somar. Pode ver que o Felipe, ele tem falado sobre esses efeitos do sangue, etc e tal, as plaquetas. Vocês vão se lembrar de uma analogia também. Qual é a analogia que Paulo dá? Paulo dá a analogia do corpo, que nós sim, somos o quê? Corpo de Cristo na Terra. Então, olha só como as figuras de linguagem vão sendo trabalhadas. A Bíblia não diz que nós praticamos conosco uma autorredenção. Não. Nós fomos redimidos por Cristo, pela obra de Cristo. Somos corpos de Cristo. Ele é o cabeça. E cada um de nós somos partes desse corpo. E cada um é membro do corpo. Cada um tem uma função. Mas você vê que como o corpo ele trabalha nesse sistema de zelo, de cuidado. E voltando à questão da ferida no corpo, né? Do corpo ser machucado. Pode ver que quando nós temos uma simples unha encravada, muitas vezes a pessoa fica irritada, ela passa mal, tem que tomar remédio. Muitas vezes a unha encravada do pé tem que tomar antibiótico. Mas, poxa, é só unha. Você não consegue andar, não consegue, etc e tal. Então, olha como é interessante, né? A nossa relação. Como Deus nos fez de uma forma interdependente, né? E aqui uma outra coisa que eu queria falar, até para elucidar um pouco também a questão do sangue. Quando o Felipe falou, por exemplo, sobre o oxigênio, sobre os sistemas de defesa, sobre a oração, sobre a leitura da Bíblia, e agora ele vai falar sobre a armadura. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, para lembrar, né, algo que é muito importante, que é o seguinte: antes de nos convertermos, nós pecávamos por hábito. O pecado fazia parte do nosso dia a dia. Nós pecávamos porque era hábito nosso pecar. O pecado estava em nós constantemente. Então, no momento que nos convertemos de todo o coração, e por isso que a conversão é algo espiritual, mas é algo que acontece na nossa vida, nós passamos por uma transformação interior. Então, a divina semente de Deus, ela é plantada em nós por esse ato de fé. E agora, o pecado já não faz mais parte da nossa vida no sentido de prazer. Para uma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho, pecar para ele é prazeroso. Mas para uma pessoa que entendeu o Evangelho, que entendeu a obra de Deus, agora pecar para ele já não é mais prazeroso. Porque já não é mais um hábito, já não é mais uma prática. Ele já não pratica mais, ou seja, já não faz parte do seu estilo de vida. Mas aí talvez você diga, mas então, pastor, quer dizer que se convertemos, paramos de pecar? Claro que não. Somos falhos e seres humanos ainda. Mas pecamos numa semelhança de ocorrências, de acidentes de percurso. Por isso que um cristão que ele realmente se converte, ele tem prazer pela oração, ele tem prazer de buscar a Deus com os irmãos, na comunhão, na igreja, na palavra. Ele sente sede e fome de Deus. Por quê? Porque agora a divina semente dele, que Deus deu para ele, quer crescer em direção a Deus e você só nutre. E no momento que pecamos, notamos que o pecado ali é um acidente de percurso. E é por isso que a gente fala, puxa vida, eu não me sinto à vontade de estar nessa situação. Olha que interessante, né? Depois que o verdadeiro soro de Deus entra em nós, como o Felipe até falou, né? Um banco de dados da nossa memória, a gente não tem mais aquele prazer. Pode ver que é aí onde nasce aquele que a gente chama de
desviado. O desviado é aquela pessoa que cauteriza a sua vida espiritual e que ele fala, não, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar a fazer. E o desviado é aquela pessoa que ignora os princípios de Deus e conscientemente vai se envolvendo com todo tipo de pecado. E alguns desses, graças a Deus, voltam, porque eles, mesmo lá no pecado, eles falam, puxa vida, que besteira eu estou fazendo. Porque o banco de dados dele, espiritual, ele lembra, puxa, como foi maravilhoso aquele antídoto, aquela vida. E é nisso que a gente vê que a caminhada de Deus em nós é uma libertação de Deus em nós. E a gente só pratica uma manutenção. Na realidade, irmãos, nós somos melhores do que ninguém. Ser cristão não é ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, é ser alvo do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. E um dia, já com a consciência agora clara, com a consciência agora nítida, nós nos humilhamos diante de Deus e dizemos: Senhor, aqui estamos, obrigado por hoje estarmos no teu caminho, só nos ajuda na nossa caminhada, porque a gente vê que não depende de autojustiça, não depende de atos nossos, o que depende é Deus em nós. E então, fiz questão de fazer essa comparação do pecado, porque do hábito do acidente de percurso, porque eu não tenho certeza que você que foi curado com o sangue de Jesus, a sua alegria está em Deus, a sua alegria está na palavra de Deus, a sua alegria está na Bíblia, na comunhão, fazer a obra de Deus. E toda vez que a gente está errando em alguma área, por isso que lá no dentro de nós, no fundo do nosso coração, a gente tem vontade de voltar correndo para Deus, porque a gente fala, não, eu quero aquele antídoto de Deus para mim. E agora o Felipe vai concluir falando sobre essa armadura, porque na realidade a gente vê que é nisso que a gente vê como Deus foi bondoso conosco. Agora a gente foi curado pelo sangue de Cristo e compete a nós o quê? Simplesmente estar revestido com a armadura, fazer a obra de Deus, sem nunca, jamais ofender ninguém, mas tentar fazer o nosso melhor, porque na realidade a gente faz para Deus, faz para a obra de Deus, faz para as pessoas. Então, né, a aula está sendo muito boa, Fê. Quis só fazer esse comentário aqui, porque muitas vezes a gente pensa Perfeito. assim, né, ah, eu vou então buscar antídotos próprios. Não, na Não, realidade é Deus em nós. A gente só crê. Por isso que o justo viverá pela fé. E o fato de acreditar em Deus o fato de acreditar em Deus é dizer, eu sou incompetente, insuficiente, capaz de me autossalvar. Por isso que eu preciso do Salvador que é Cristo Senhor. Nesse instante, é o sangue dele quem nos toca, quem nos limpa, quem nos purifica. Por isso que essa mensagem cristã, que a gente vê até com irmãos bem simples, o sangue de Jesus tem poder. Caia por terra em nome de Jesus. O sangue de eles clamam o sangue porque eles tiveram uma experiência espiritual. E é o sangue de Cristo mesmo quem nos redime, quem nos purifica. Agora aqui também deixa eu ficar, pô, só mais um detalhe. Os testemunhos de Jeová não dão sangue por causa disso, daquilo, é bobeira isso, gente. Se Jesus deu o sangue dele para nos perdoar, porque eu não posso dar parte de mim para ajudar o meu próximo. Se a gente prega o evangelho, que é uma maneira de ajudar o próximo, se a gente ajuda as pessoas com o nosso ensino, hoje essa aula do Felipe, como ele é biólogo, ele está ensinando aqui, fazendo um paralelo entre a Bíblia, entre essas lições, ele está dando uma aula, está se dando essa lição de amor. Se a gente faz a obra de Deus, por que a gente não vai dar o sangue? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, você vê, se Jesus tivesse hoje aqui nos hospitais, pudesse dar uma gota do sangue dele, ele faria. Então, né, irmãos, então só quis fazer esse adendo para poder elucidar um pouco mais da riqueza que é o sangue de Cristo e de que quando nós cremos, essa divina semente é plantada dentro de nós e aí a gente só tem que nutrir, irmãos, na semelhança do amor. Hoje no dia que enquanto meditava, eu falava uma coisa muito comigo mesmo, né? Que amor é verbo, amor é verbo, amor é verbo, amor é ação. Então, o sangue de Jesus, eu poderia dizer, é verbo, é ação, tá bom? Continua, Fê. amém. E na semelhança, né, a gente só é salvo através do sangue de Jesus e por Jesus, mas a armadura cabe a nós vestir, né?
Não adianta a gente pensar, eu aceitei Jesus, recebi o sangue de Jesus e agora eu não faço nada. Simplesmente não faço nada. Não. A fé sem obras, né? Tiago já disse que, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, qual que é o nosso papel como cristãos agora, a partir do momento que eu recebi o antídoto, que eu tenho essa defesa? É me preservar. Me preservar. Algum irmão pode abrir para mim Romanos 6:23? Romanos 6:23. Alguém pode falar para mim, por favor? Um de cada vez. Porque Amém. Então, o salário do pecado é a morte, né? Então, esse veneno que eu trouxe, né, que as serpentes injetam, que o diabo injeta na nossa vida, que é o pecado, gera a morte. Mas Deus nos deu o antídoto que é através do sangue de Jesus Cristo. Cristo é a resposta. Para que o Espírito revivesse, era necessário Jesus se derramar na cruz por cada ser humano que viveu, que vive e que viverá ainda. E para que a gente preserve isso, nos protegendo dos ataques do diabo, Paulo nos ensina em Efésios que existe uma armadura. E para finalizar, eu quero ler aqui Efésios 6, do 10 ao 20. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Paulo ele usa como figura de linguagem a armadura romana, que é essa que está aí no slide. O texto fala por si só. Nós temos que nos vestir dessa armadura de Deus. Como eu trabalho, por exemplo, com esses animais na natureza, eu uso proteção, uso uma armadura específica para lidar com as serpentes, para lidar com o diabo e contra suas astutas ciladas, o cristão tem essa armadura, de Efésios 10 a 20. Então, que a gente venha a cada dia trazer à memória que nós temos cada uma dessas peças dessa armadura para vestir. Não podemos, temos que dar manutenção nessa armadura todos os dias. Um soldado atento faz manutenção na sua armadura e na sua arma todos os dias, para que em cada ataque do inimigo ele esteja pronto, com a armadura firme e forte, com a espada bem afiada e tendo a certeza de um capacete que a nossa salvação, o inimigo ele não vai, porque o inimigo ele vai tentar invadir a nossa mente com ideia errada, mas eu tenho certeza da salvação que está aqui. A nossa fé é um escudo, a palavra de Deus é a nossa espada.
Então, nós estamos calçados na verdade. O caminho é um só, o caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é essa armadura que nós só vamos conseguir destruir as obras do diabo através do sangue de Jesus, cingindo a armadura de Deus. Amém, irmãos? É o sangue de Jesus. E eu quero finalizar com esse texto de Apocalipse 12, do 9 ao 11. 12, do 9 ao 11, que diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém. Graças a Deus. E assim eu termino essa aula, mostrando que o antídoto é o sangue de Jesus. Vamos nos revestir dessa armadura, banhada no sangue do Cordeiro, porque o fim do diabo está próximo. Ele sabe que o fim dele está próximo. Ele já foi julgado, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. Jesus venceu a morte. Qual é o nosso papel agora? Nos revestir dessa armadura e ser luz no mundo, mostrando para aqueles que ainda não receberam o antídoto. Nós somos como enfermeiros do Senhor nessa terra, levando conosco o antídoto através da palavra, o sangue de Jesus. Nosso papel como cristãos nessa terra é levar o evangelho a toda criatura. Levar a toda criatura que sente um vazio na alma, que sente um buraco interior, que sente um espírito fraco, que sente uma alma abatida. Jesus vem como a solução para todos os problemas. Ele diz que nós teríamos aflição nesse mundo, mas a nossa alma o diabo não toca. Nós podemos até morrer, mas a nossa alma o inimigo não toca, porque ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Eu encerro aqui essa segunda parte da nossa aula, encerrando esse assunto em relação às ciladas do diabo, né? As obras, derrubando as obras do diabo, derrotando, e através desse antídoto, fortalecer a nossa vida. Se você nessa noite, de repente, estava triste, fraco, muitas vezes pensando em desistir até, não desista. Nós temos comunhão uns com os outros para fortalecermos uns aos outros em comunhão no sangue de Jesus. E porventura aquele que vai assistir depois nos outros, no YouTube, não sei, que possa ter a certeza que para a sua alma existe solução. Seja você cristão ou não, é através do sangue de Jesus que você vai fortalecer a sua fé, a sua vida, até que ele volte. Jesus está voltando, em breve ele está voltando. Nós temos visto sinais e sinais. E esse texto de Apocalipse que eu acabei de ler está cada vez mais próximo de acontecer. Em breve nós veremos Satanás sendo derrotado, enviado ao lago de fogo e enxofre, com o falso profeta, o anticristo, e todos aqueles que negaram a Cristo, negaram a cura, negaram o sangue de Jesus. Não negue o sangue de Jesus. Ele foi derramado gratuitamente. Nós não merecíamos esse soro. Nós não merecíamos esse antídoto. Mas Deus gratuitamente, sem merecermos, derramou através da cruz do Calvário, dando a solução, dando fim em toda a nossa tristeza, em toda a nossa angústia, em toda a nossa fraqueza. O sangue de Jesus nos fortalece. O sangue de Jesus nos trouxe salvação para todo sempre e viveremos com ele eternamente. Amém. Glória a Deus.
Pastor? Amém, filhote. Obrigado de coração, foi ótimo. Parabéns. E aqui fica a minha dica para os irmãos que têm alguma dúvida, procurar o nosso querido irmão Felipe Rente. Como vocês sabem, ele é obreiro da nossa igreja, ministro de música, é biólogo, formado em biologia, professor, né, de biologia, da cadeira de biologia, e também agora seminarista. Então, assim, sobre esse assunto, partes mais técnicas, pergunto para ele, porque eu tenho certeza que foi muito bom, e eu gostaria agora de orar pedindo a bênção de Deus e pedindo realmente que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre todos nós. Que o perdão de Deus nos invada, que Deus nos agracie, e que essa palavra possa ser um consolo para nós, para que a gente possa, em nome de Jesus, saber que o Senhor nos perdoou, que Ele nos ama e que Ele derrotou o inimigo das nossas almas e que compete a nós vestirmos a armadura e batalharmos a batalha que Ele deixou para nós. Amém? Vamos orar Amém. então? Amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado por essas 2 aulas do teu servo Felipe Rente. E obrigado, Deus, porque nessas analogias, usando até mesmo a ciência, usando os animais, a comparação do que a tua palavra nos ensina, ó Pai, a gente pôde aprender um pouco mais sobre o soro, sobre o antídoto, sobre, ó Deus, o poder do sangue de Jesus, que já sabíamos na tua palavra, mas que agora, ó Deus, isso foi dilatado na nossa compreensão. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continua a nos cobrir com o sangue poderoso de Jesus. Cobrir a nossa casa, cobrir as nossas vidas, nos livrar de todo o mal, porque sabemos, Senhor, que sem Ti nós nada somos, mas contigo faremos proezas. Contigo temos a salvação da nossa alma. E assim, Senhor, queremos ser homens e mulheres fiéis que te sigam, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu desejo. Obrigado pela aula do teu servo Felipe Rente, pelos irmãos que participaram aqui, por aqueles que participarão, serão ministrados. Continua a abençoar o teu servo, a Natália, a família do teu servo, e assim como a nossa amada igreja. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma escola bíblica de sábado, sabatina, e te louvo, Pai, e te bendigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém?